E aí, vamos retomar a nossa conversa. Agora, então, seguindo o sumário, observe aqui na nossa tela, pessoal. Nós já vimos como vai ser no dia da prova. Lembra? A tal da percepção. Você tem que ficar atento com o termo técnico e o verbo dentro do texto e, além disso, ficar atento com o contexto. Agora, a gente, sabendo bem sobre toda a dinâmica da percepção no dia da prova, o nosso próximo foco aqui no sumário é ficar atento com a preparação. Como se preparar melhor para o dia da prova. O primeiro ponto está aqui. Você se prepara fazendo exercícios resolvidos. Observe o destaque que eu vou dar na tela. Não é para fazer exercícios. É para fazer exercícios já resolvidos. Entendeu bem? Volta aqui comigo. Vamos discutir bem isso. Pessoal, o Bob, que é aquele cara bobão que a gente já falou, criado aqui hipoteticamente no Cátedra, ele não tem dicas de prova. E por isso o resultado dele não é o melhor possível. O Bob acha, então, que ele deve fazer exercícios. E por que ele acha isso? Porque ele quer se testar. Ok. Você não. Você vai perceber algo muito importante. O mais importante mesmo é você fazer o exercício já resolvido. Perceba aqui. E por que isso? É porque o exercício já resolvido, ele não serve para testar. Ele serve, na verdade, para desenvolver a tal da percepção. Mostrei a base teórica desses dois pontos. Agora vamos praticar. Vamos começar praticando vendo o modelo errado, porque sabendo o que é errado, a gente evita. Lembra da ideia do Bob que eu falei? O Bob, meio bobão, ele quer fazer exercício para se testar. Então, como é que a coisa funciona na cabeça dele? Ele pega uma bateria de exercícios. Vamos imaginar aqui. Questão 1, questão 2, questão 3, até a questão 100. Ele vai e resolve se posicionar sobre a questão. Então, aqui está o enunciado da questão. Ele olha e diz, isso aqui está certo. Você concorda que ele coloca, então, uma justificativa na cabeça sobre isso aqui está certo? Logo depois, ele olha a segunda questão. Se posiciona em relação a ela. Isso aqui está errado. E aí coloca uma justificativa na cabeça. Muito bem. Passa para a terceira questão. Ele diz que está certo e coloca uma justificativa na cabeça. E faz isso até a questão 100. Logo depois, ele pega o gabarito e vai confirmar. Perceba, olhando o gabarito, ele identifica que a primeira questão estava errada. Então ele tem que trocar isso aqui. Ó. A questão está errada e ele tem que mudar a justificativa na cabeça. Está vendo aqui? Vamos agora, por hipótese, imaginar que ele olha o gabarito da terceira questão e descubra que a terceira questão também está errada. Então agora ele tem que trocar o gabarito aqui e na cabeça dele ele também tem que mudar a justificativa. Você está entendendo o que está acontecendo, pessoal? O Bob, para estudar o mesmo objeto, ele ocupa o dobro de memória em disco, porque ele tem a referência errada e a referência correta no mesmo ponto. E lembrando, como a prova é conhecimento com percepção em 1 minuto, pode ser que na hora da prova, quando é 1 minuto, ele fique na dúvida de qual é a abordagem adequada. Viu o risco disso aí? Muito bem. Ele está ocupando o dobro de memória em disco e, para piorar, pessoal, ele ainda está fazendo algo que é muito lento, porque ele olha, se posiciona, olha, se posiciona, olha, se posiciona, depois vê o gabarito de tudo, descobre onde errou e tem que se posicionar novamente. Sabe o que significa isso? Significa que em 1 semana, por exemplo, ele fará apenas 200 questões, porque isso aqui é algo mais lento. Você não. Você fará algo mais eficiente. Como a coisa funciona? Você vai pegar uma bateria de questões. Logo de cara, de preferência, uma bateria já selecionada por assuntos. Porque o assunto não tem a identidade lógica do conteúdo. Ok. Agora observe, aqui está a lista 1, 2, 3 e por aí vai. Até vamos imaginar a questão 80.
Você, logo de cara, já coloca o gabarito na questão, por isso que é exercício resolvido. Então, vou dar um exemplo. Você já sabe que a questão 1 está errada, que a questão 2 está certa, que a questão 3 está errada e por aí vai. Sabe qual é o seu único trabalho agora? O seu único trabalho é, peguei a questão 1, o examinador disse que ela está errada. Eu só tenho que saber agora o seguinte, por que ela está errada? Eu tenho que achar a justificativa disso. Vou para a questão 2. Peguei a questão 2. O examinador disse que ela estava certa. Eu tenho que agora saber o motivo disso, a justificativa disso. Perceba, pessoal, essa justificativa nada mais é do que a percepção que você está desenvolvendo. Agora, percebeu algo melhor ainda? Com esse modelo, ele é muito mais eficiente porque você guarda a informação sem ocupar muita memória em disco no cérebro, né? E mais ainda, isso aqui é mais rápido, porque você já sabe a resposta, viu a questão, encontra a justificativa, que é a percepção. Como isso aqui é mais rápido, significa dizer, por exemplo, que em uma semana você consegue fazer, vamos imaginar aqui, 600 questões. Logo de cara, eu convoco você aqui para uma análise. O que é melhor? Fazer 600 questões numa semana ou só 200? O que é melhor? Desenvolver a percepção ou fingir que está testando e você não está testando nada, porque daqui a pouco a gente vai ver que nem para teste isso aqui serve. Entenderam? Então, veja, meus amigos, essa sistemática do Bob para exercício não é a melhor. A melhor é essa sistemática que você vai usar com o exercício já resolvido. Bom, vamos praticar isso? Para praticar, vamos começar a praticar tipo Bob, para ver o risco que ele corre. Ok. Acompanhe comigo, por favor, agora na nossa tela, essa questão. Vou mostrar aqui para vocês. Observe. Eu apresentei para vocês aí uma bateria de questões, eu chamo a atenção para a questão 15, que já está aqui até ampliada para facilitar a sua visão. O Bob, ele não faz exercícios? Observe que aí não tem o gabarito, só tem a questão. Como é que ele faria? Vamos fazer a leitura? Olha a questão 15. Aí está escrito assim: no atual processo legislativo federal, a proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. O Bob está fazendo essa questão em branco. Vamos imaginar agora, então, que ele fale assim: essa questão está certa. Ele criou isso porque ele criou uma justificativa na cabeça dele também. Ela está certa porque eu estudei isso na Constituição. Ok. Acontece o seguinte, pessoal. Quando ele vai pegar o gabarito, ele descobre que, na verdade, essa questão ela não está certa. Essa questão ela está errada. E aí é que vem a grande questão. Como ela está errada, ele vai ter que mudar a justificativa na cabeça dele. Percebeu o risco? E você, possivelmente agora, está na sua casa imaginando que essa questão está certa, né? Não, ela está errada e eu vou mostrar por quê. Essa questão, pessoal, ela foi tirada, por exemplo, aqui, ó. Observe a Constituição no artigo 60, parágrafo 2º, que está aí reproduzido na tela para vocês. Você percebeu que ela está falando tudo aquilo na questão, só que tem esse termo técnico aqui, ó, em ambos. É porque, realmente, a proposta de emenda ela é discutida e votada em cada casa do Congresso em 2 turnos, mas ela é aprovada se obtiver 3/5 dos votos em ambos os turnos. Olha lá, em ambos. Ou seja, se eu tiro em ambos, está errado. E foi exatamente o que aconteceu nessa questão que o Bob erraria. Ele não perceberia o em ambos e, em função disso, ele teria conduzido mal o seu teste e mais, criado o dobro de informação na memória, porque ele coloca isso está certo e tem uma justificativa e logo depois ele descobre que isso está errado e tem que colocar uma nova justificativa na cabeça. Perceberam? Lembra, em ambos é importante porque se eu tiro, eu estou dizendo que eu posso acumular os 3/5 dos votos somando o primeiro turno com o segundo turno de votação e isso não é verdade.
eu tenho que ter 3/5 em cada turno, em ambos os turnos. Ok. Entenderam então a dinâmica? Volta aqui no quadro comigo. Olha como é perigoso o modo adotado pelo Bob para o seu treinamento. Perigoso porque, além do risco, envolve o dobro de informação na memória e muito lento, envolvendo o menor número de questões na semana. O que ele vai fazer? Ok. A questão mais interessante ainda é que o Bob resolve fazer desse jeito, por quê? Porque ele acha que vai se testar. Mas observe, ele não está se testando. E por que não? Porque, pessoal, no dia da prova, nós vamos ter 20 questões de direito administrativo? Claro que não. A prova é português, direito administrativo, direito constitucional, AFO, contabilidade pública e por aí vai. Então, pessoal, não tem outra saída. Se você quer se testar, e você deve se testar, só tem duas coisas possíveis para esse modelo. É você fazer outros concursos públicos, e você vai ter que fazer, e fazer simulados. Aqui, 2 comentários de extrema importância. Primeiro, se você tem um concurso público em mente, mas lembrando sempre, você deve estudar para uma área e não para um concurso, de toda maneira, e a área fiscal e de gestão, de toda maneira, observe, se eu estou focado num concurso, vamos imaginar, da Câmara Legislativa do DF, eu não faço só Câmara Legislativa do DF, eu vou fazendo TST, TRF, TCE de São Paulo, Câmara Legislativa do DF, finalmente. Porque eu peguei, sabe o quê? Ritmo de prova. Porque, veja, jogo é jogo, treino é treino. E o jogo é o dia da prova. Então, fazer concursos públicos me faz ter ritmo de prova e assim eu estou testando. Mas, veja, não basta fazer outros concursos públicos. Você tem também que fazer simulados. E lembra algo importante, que é bom deixar claro. Simulado é aquilo que simula, pasmem. Tem concurso, melhor, tem cursinho, que às vezes o cara dá uma de Bob, ele lança assim, simulado só de direito constitucional. Aí não é simulado, né, pessoal? Porque se simulado é o que simula, a prova não vai ter só direito constitucional, então eu não posso fazer só direito constitucional, porque não é simulado. Algo muito óbvio, entenderam? Então agora observe, dessa maneira assim você está se testando. Assim você não está se testando, até porque no dia da prova não cai só direito administrativo, cai direito administrativo, direito constitucional, AFO e por aí vai, português. Ficou claro? Um detalhe interessante, ao longo do tempo aqui no Cátedra, a gente tem observado que alguns colegas se preparam para concurso e ele fala assim, eu quero Câmara dos Deputados. Aí sabe o que acontece, pessoal? Ele não faz nenhum outro concurso que não seja a Câmara dos Deputados. Resultado, não passa. E por que ele não passa? Porque ele pode ter até treinado, mas ele não jogou. E lembra, jogo é jogo, treino é treino. E sabe o que significa? Ele não tem ritmo de prova, pessoal. Então, se você quer Câmara dos Deputados, você faz TCE de São Paulo para se adaptar ao ritmo de prova da Câmara dos Deputados. E por quê? Porque, sei lá, regimento interno do TCE de São Paulo eu não estudo, porque eu quero Câmara dos Deputados, mas português, direito constitucional, direito administrativo, tudo que cai na Câmara dos Deputados, eu estou testando na prova do TCE de São Paulo. Viram a importância disso? Tem colega aqui com a gente que a gente viu ao longo do tempo que como ele só fazia aquele concurso que ele queria, ele não passava porque não tinha ritmo de prova, não consegue competir com outros colegas. Ficou claro esse ponto? Está tranquilo aqui? Bom, mostrei claramente para vocês que essa ideia do Bob é totalmente equivocada. Agora vamos tentar mostrar para vocês por que esse modelo que você vai seguir de fazer o exercício resolvido, ele é melhor. Vamos praticar? Como dito, você pega a questão, já sabe a resposta. O seu objetivo agora é saber a justificativa, porque isso é percepção. Vamos tentar dar um exemplo disso? Observe. Volte aqui na tela e vamos observar essa outra abordagem. Agora não mais como Bob, e sim você fazendo exercícios já resolvidos. Atente para a primeira questão. Questão 1.
Você pegou a questão na bateria de questão de processo legislativo, olha aqui o destaque aqui em cima, e perceba agora, você já sabe de antemão que a questão está errada. Está vendo ali o gabarito? Então a questão é de exercícios já resolvidos. E mais ainda, se o professor que preparou a questão, ele é preparado bem adequadamente, ele já coloca inclusive o sublinhado de onde estaria o erro. Agora veja comigo, vamos tentar entender o que aconteceu aqui. Aqui a questão está dizendo basicamente o seguinte, ó, o poder constituinte originário se manifesta no plano lógico-jurídico, está vendo ali? E tem como características básicas o caráter inicial, certo? Porque inaugura uma nova ordem jurídica. O caráter ilimitado, aí está errado, viu o destaque aí em amarelo? E por que está errado? Porque, veja, o poder constituinte originário, ele não é ilimitado. Volta aqui comigo. O poder constituinte originário, ele é juridicamente ilimitado. E por quê? Muito simples. É que se o poder constituinte originário fosse ilimitado, sabe o que significaria isso, pessoal? Significaria, então, que ele poderia colocar na Constituição, exemplo, o artigo 20, são bens da União, a Cordilheira dos Andes. Aí ela passa a ser do Brasil? Não. Ela tem limitação geopolítica. É o caso da Cordilheira dos Andes. Mas o poder constituinte originário não tem limitações jurídicas. Então ele é juridicamente ilimitado. Ok? Volte ali, então, novamente na tela. Olha lá. A questão 1 agora está dizendo assim, o poder constituinte originário é ilimitado, errado. E você já desenvolveu a percepção. E olha que eu tive aqui que explicar. E mesmo explicando, não levamos mais do que 40 segundos. Entendido? Vamos retornar aqui. Você conseguiu captar, então, que nesse modelo, fazendo o exercício resolvido, a coisa foi bem mais rápida? Porque eu tenho a questão, poder constituinte originário é ilimitado. Já sei que ela está errada, só basta encontrar a percepção, que é a justificativa. Como isso é mais rápido, além de eu não ocupar o dobro de memória em disco, eu também estou ganhando rapidez, que em uma semana eu consigo fazer, por exemplo, 600 questões e não apenas 200 questões, porque isso é muito mais rápido do que o modelo do Bob. Ficou claro? Bom, mas agora eu lanço uma outra ideia importante para vocês. Imagine que quando você está fazendo o exercício já resolvido, você bata o olho na questão 3, ela está dizendo que o gabarito é errado, mas você não sabe o motivo. Bom, se você não sabe o motivo, o que você deve fazer? Algo muito simples. Você vai anotar isso num caderno de dúvidas. E, tendo anotado isso no caderno de dúvidas, essa dúvida sobre a justificativa, você vai mandar um e-mail para o professor e ou monitor, e o professor do cátedra, por exemplo, vai responder para você em 1-2 minutos, explicando por que essa questão está errada. Viu como é que é fácil? 2 rápidos comentários. Primeiro, você tem caderno de dúvida? Não tem. Então, se você não tem, a partir de agora vai ter que criar. Você vai ter que ter um caderno de dúvida não só para os exercícios resolvidos, mas para o estudo da teoria, porque eu estou lendo lá um livro, fiquei com uma dúvida, anoto aquilo, mando um e-mail com a cópia daquela folha para o professor, ele explica em 1-2 minutos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu tinha falado com vocês, pessoal, é que o Bob, nesse caso, também é bobão. O que ele faz? Ele, não sabendo o porquê dessa questão estar errada, às vezes ele fala assim, eu quero aprender, eu vou no livro. Aí fica 1 hora no livro para ver se acha o erro dessa questão. Bobeira, pessoal. Se você pode matar a percepção da questão em 2 minutos, para que você vai gastar 1 hora? Não tem menor fundamento. É que o Bob acha que ele tem que aprender. Você não. Você sabe que você tem que estar um passo adiante. Você tem que aprender com percepção. Lembra aqui, ó, percepção para passar. E quanto mais rápido eu desenvolver a percepção, mais rápido passarei no concurso público que eu desejo. Entenderam? Ficou claro isso aqui? Entendeu que esse mecanismo da prova com exercício já resolvido vai facilitar para você? Ok.
Vamos fazer mais um teste de como deve ser você fazendo o exercício já resolvido. Volta na tela. Voltando aqui na tela, eu chamo a atenção agora, por exemplo, você fazendo o exercício já resolvido para a questão 14. Observe, a questão 14 eu já sei de antemão. Ela está errada e o motivo estaria, por exemplo, aqui, ó, intervenção. Vamos ver o que aconteceu aqui? A questão 14 está falando assim: a Constituição de 88 não poderá ser emendada na vigência de intervenção, estado de defesa ou estado de sítio. Está errado, não é intervenção. Agora vamos imaginar, aí no painel, na nossa tela, na questão 14, que você não saiba a justificativa. Por que a percepção disso está errado? Por que a intervenção está errado? Muito bem, você manda, lembra, anota no caderno de dúvidas, mandou um e-mail para o seu professor no cátedra. O professor vai explicar assim: olha só, fulano, observe aqui a Constituição, observe o 60, parágrafo 1º. Ele está dizendo assim: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal. E lá naquela questão estava falando só intervenção. Então está errado, porque o termo técnico é intervenção federal e não apenas intervenção. Ok? Em outras palavras, continuando e voltando aqui na tela na questão. Olha ali, o que está colocado aí é o seguinte: na vigência de intervenção não pode ter emenda à Constituição. Falso. Na vigência de intervenção federal. Ele explicou para você por e-mail em menos de um minuto. E por que isso? Retorne aqui comigo, no quadro. Simples, pessoal. É que, veja, intervenção federal é um termo técnico. Intervenção não é termo técnico. Até porque pode ser intervenção do Estado no município, e intervenção do Estado no município não barra a proposta de emenda à Constituição. Outra coisa, ele disse intervenção. Pior ainda, porque aí poderia ser intervenção cirúrgica. Então aí está dizendo que não pode ter emenda à Constituição diante de intervenção cirúrgica. Não, é intervenção federal. Viu só como é que é fácil? Bom, o que eu quero mostrar então para vocês nesse ponto que nós estamos focando. Exercício é algo importante, mas importante mesmo é o exercício já resolvido. Ficou claro? E por quê? Porque ele vai te dar mais percepção no menor tempo possível, fazendo mais questões por semana, sem ocupar muita memória em disco. Isso aqui tem reduzida utilidade, quase nenhuma utilidade, porque você não está se testando, porque se testar é assim, e além disso, ocupando o dobro de memória em disco com poucas questões durante a semana. Ficou claro? Muito bem. Nesse ponto, para terminarmos essa abordagem no presente bloco, vamos fazer uma análise bem rápida e bem interessante. Pessoal, se eu quero passar com percepção, dentro desse contexto de uma preparação com percepção, significa o seguinte: eu tenho que me preparar para passar o mais rápido possível. E o mais rápido significa maior padrão de eficiência e eficácia e resultado no estudo. Ficou claro? Tranquilo? Em outras palavras, também eu costumo dizer muito aqui em Brasília, e agora eu vou circularizar aqui com vocês. Pessoal, eu fui do Exército durante muito tempo, e lá tinha uma coisa que era muito importante: você tem que ter sempre resultado. E aí, trazendo um pouco dessas ideias, vamos ver como é que a coisa funciona no concurso público. Lá no dia da prova, é uma festa, e o Exército falava assim: a vida é uma festa de cacete. Mas veja, se a festa é de cacete, você não pode ir vestidinho de bunda, né? Já imaginou? Tem lá uma festa de cacete, você vai vestidinho de bunda. O resultado não será bom. Pessoal, para a festa de cacete, você tem que ir vestidinho de cacete. A sua fantasia não pode ser fantasia de bunda. Em outras palavras, observe na tela. Você está se preparando para concurso. Não vá, tá vendo aí na tela? Não vá vestidinho de bunda. Esse meme circulou na internet e ele é bem autoexplicativo. Não pode ir vestidinho de bunda para a festa de cacete. Retornando, você entendeu agora que essa dica pretende retirar a sua fantasia de bunda para que você possa ir melhor para a festa de cacete? Fui claro? Mas se você quiser manter a fantasiazinha de bunda, depois não reclama. Porque esse colega vai levar mais vantagem sobre esse colega.
esse ponto é importante. Você está se preparando para concurso, entenda algo relevante. Você não está concorrendo com a banca, com o examinador, nem com a instituição, CESP, ESAF, por exemplo. Pessoal, você está concorrendo com os colegas ao lado. Em outras palavras, você não está estudando para tirar 10 na prova, você está estudando para tirar um ponto positivo a mais do que o colega último colocado na prova. Porque aí você é o penúltimo, por exemplo, e passou, ou é o último e passou. A gente até brinca, o último é o ótimo de Pareto, né? Então, é isso que você tem que fazer. Desenvolva ferramentas para se preparar melhor. Em outras palavras, você está correndo 100 metros, se preparando para uma corrida de 100 metros. O que você prefere? Treinar descalço ou treinar com a sapatilha de 100 metros? Lógico, né, pessoal? Com sapatilha de 100 metros, porque você vai correr no dia melhor. Exatamente isso. Use a ferramenta adequada, o mecanismo adequado de preparação para o dia da prova. Ficou claro? E nesse ponto, a questão é exercícios resolvidos. Siga essa dica, porque isso vai te dar mais capacidade de competição. E mais ainda, isso vai desenvolver muito a sua percepção. Foi claro? Bom, com essas palavras, então, a gente terminou esse apontamento, que é o do exercício resolvido. Mas agora vamos voltar aqui na tela, dentro daquela nossa ideia do sumário, que eu preciso chamar a atenção de vocês para outros itens. A questão do exercício resolvido já está solucionada, nós já vimos a importância. Agora a nossa discussão é como estudar em sala. Como estudar em sala, no ensino presencial ou à distância? Esse é o ponto. Retornando, a discussão central é essa. Você tem usado o seu melhor mecanismo de estudo em sala? Um rápido exemplo para chamar para a próxima conversa. Quando você contrata um curso, você contrata já o curso bom, forte, na preparação para o seu estudo em sala, seja presencial, seja EAD, ou você entra naquela dinâmica, não, vou fazer um curso básico para depois fazer um avançado. Pessoal, se você faz um básico para depois um avançado, é porque você é bob. Você está entendendo que você está gastando o dobro do dinheiro, o dobro do tempo para ter a mesma informação? Se eu estou me preparando para concurso, pessoal, eu tenho que saber o que cai na prova. E o que cai na prova é o avançado. Então eu já entro logo num pacote que pega básico e avançado tudo junto. Porque curso básico e avançado não tem outra ideia, senão pegar o seu dinheiro 2 vezes. Curso básico e avançado vai fazer você perder tempo. Foque no curso de qualidade. No segundo bloco, nós vamos agora trazer essa informação. Como se preparar no estudo em sala? Como escolher um bom curso presencial e à distância? Ok? Voltaremos com essa discussão.